flores, né? Então nós temos também entendimentos e posições contrárias ao modelo de vinculação. Mas são posições que nós já até cogitamos aqui e já indiretamente respondemos e já demonstrei para os senhores o porquê que, ao meu ver, isso está equivocado. E para a doutrina majoritaríssima também está equivocado. Um primeiro argumento contrário ao modelo de vinculação é a liberdade judicial. E aí nós falamos largamente sobre isso aqui na aula passada, e eu já pincelei isso no começo do encontro de hoje. É um equívoco, boa noite, Arthur, é um equívoco pensar que o juiz é absolutamente livre, para que ele possa fazer o que ele bem entender. A ideia de liberdade e autonomia e as prerrogativas do Poder Judiciário são, em primeiro lugar, a prerrogativa do Poder Judiciário é em face dos outros poderes. Então, para que não haja uma restrição do Executivo em face do Poder Judiciário, do Legislativo em face do Poder Judiciário, para que não haja perseguições políticas no Estado. Esse é um primeiro sentido de liberdade judicial. O juiz é livre nesse sentido. Mas mesmo a Loman tem lá a previsão de liberdade judicial. Loman é Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Emenda Constitucional 35, não é Emenda Constitucional, Lei Complementar 35 de qualquer coisa. Enfim, vou procurar por Loman, vocês vão achar facilmente. Então, a independência e as garantias e as prerrogativas do juiz, as prerrogativas do juiz se dão no sentido de garantir a independência do Poder Judiciário em relação aos outros poderes, para que ele possa bem desempenhar a sua função. E, dentro do Poder Judiciário mesmo, então, em relação entre os juízes, é verdade que há uma liberdade judicial. Só que não há direito fundamental absoluto, e a liberdade não é absoluta também. Estou tratando a liberdade como direito fundamental, não é, né? O direito fundamental é para proteger o cidadão em face do Estado. Mas se não há nem direito fundamental absoluto, se nem o direito à vida é absoluto, se já prevalece o entendimento, no sentido mesmo que é vedado o exercício abusivo do direito, é vedado o abuso do direito, também em relação ao juiz não há uma liberdade absoluta e irrestrita. Seria algo absolutamente contraproducente. Imagine uma decisão do STF, plenário do STF, 11-0. É um caso absolutamente excêntrico e excepcional, que nem o Marco Aurélio votou vencido. Não teve ninguém que votou. Uma corte rachada como a que está atualmente. Imagina uma decisão qualquer de inconstitucionalidade, 11-0. Aí um juiz que tomou posse hoje, a primeira decisão que ele vai proferir é botar a manguinha de fora contra o STF. Não, o STF manda lá para as suas negas. Eu aprendi que eu sou livre, que eu não sou mais um juiz preso ao civil law. Veja, a ideia geral do julgador, e ele faz voto, ele faz juras, que ele está vinculado ao direito, vinculado ao ordenamento jurídico. Não está vinculado à lei. Ele não tem que repetir. Nós vimos acriticamente a lei. Ele está vinculado ao ordenamento jurídico. A resposta dele, as demandas jurisdicionais, devem se dar por meio da observância do ordenamento jurídico. E quando se fala, hoje em dia, observância ao ordenamento jurídico, na ideia de legalidade ampliada, né? Nós vimos que legalidade não é observância restrita à lei, o direito não é igual à lei, o direito é maior do que a lei. Tem vários elementos que conformam o sentido da lei. E um dos atributos, um dos elementos que entra nessa sopa de letrinha aí, são as decisões dos tribunais superiores. Especialmente aquelas que têm conteúdo vinculatório. Então, um dos elementos na tarefa de concretização do direito, ao qual o juiz é absolutamente vinculado, ele não pode inovar, criar o direito. Ele não está preso. O que não significa que ele está solto, absolutamente solto. A figura de imagem que eu construo, nesse caso aqui, é a seguinte. Imagina que você está num portão. Chegou na casa de alguém, numa festa, tal, tem um portão. Muro, portão e uma placa. Cuidado, cachorro solto. O cachorro está solto, cachorro perigoso.
E do lado de lá do muro você escuta um cachorro latindo. E ainda consegue perceber que ele está vindo na sua direção. Não? Então ele está vindo lá da casa, lá da alvenaria, atravessou o quintal e está vindo em direção ao portão, porque eles sentem cheiro. Isso é uma cena muito comum, né? E você vê que o cachorro se deslocou e fala, pô, o cachorro tá solto mesmo. Ok, esperar o dono chegar, não vou entrar, a placa tem essa função. Cachorro perigoso e tal. Ok. Aquele cachorro lá, estava preso ou estava solto? Mas a gente tá com drone e você vê. Então, para não ficar na suposição, você tá por cima assim, você viu, o cachorro tá solto. Agora, ele tá solto dentro daquela residência ou ele tá solto na cidade? Ele vai para onde ele quiser. Quando a gente fala cachorro solto, dessa figura de imagem, ele tá solto dentro daquele cerco, né? Daquele cercado de concreto. Tem um muro, tem muros delimitando. Então ele tá solto, mas não tá tão solto assim, né? Ele é livre. Podemos cogitar de uma liberdade aquele cão. Ele é muito mais feliz do que quando ele está preso na coleira, né? Então vamos supor assim, o cachorro preso na coleira era o juiz do Civil Law, pós-Revolução Francesa. Absolutamente preso, não podia fugir dali. Agora o juiz está solto. Mas não significa que ele está solto para andar pela cidade, fazer o que ele bem quiser. Não vai fugir. O juiz está solto, mas assim como o cão, tem limite. E a limitação é o ordenamento jurídico. E dentro da ideia de ordenamento jurídico, nós temos como um daqueles elementos que contribuem para a concretização do direito, da teoria lá de Friedrich Miller, que nós mencionamos, teoria estruturante do direito, são os pronunciamentos judiciais vinculatórios. O que eu volto a dizer, não era para ter uma lei dizendo que tem que seguir. Isso era para ser algo natural. Eu integro um poder. O outro juiz que determinou uma decisão que eu até não concordo é tão juiz quanto eu. Na verdade, ele é mais juiz do que eu. Porque ele está na estrutura do poder judiciário acima. Então ele é hierarquicamente superior. O que não quer dizer que ele é mais inteligente, que ele é mais cheiroso, que ele é mais bonito. Não. Ele exerce uma função de definir o direito. E tu tem que seguir. Acontece muito assim, mas fulano de tal, Dias Toffoli, não tem carreira na magistratura. Eu quero ser presidente do STF, siga, ponto final. Mas ele não tem tanto conhecimento jurídico. São críticas que não estou falando que eu concordo, não, tá? Em que pese o Dias Toffoli já ter proferido uma decisão com base no alinhamento dos cosmos, né? Aí é algo que realmente fica complicado. Tudo bem que foi no HC, onde tem uma liberdade maior, né? De fundamentação, mas ali ficou puxado para defender. Também não quero defender, mas ali ficou complicado. Porque eu não gosto de ficar falando mal das pessoas. Mas nesse caso ali foi puxado. Mas pouco importa se você concorda, se não concorda. Mas ele foi nomeado por uma concepção política, ele era partido. Pouco importa, ele é. Agora ele está presidente do STF, tem que seguir. Então você não pode ficar buscando argumentos para desvirtuar o ordenamento jurídico. Você tem que manifestar sua insurgência, se for o caso, por meio do ordenamento jurídico, por meio do sistema jurídico. E nós veremos que tem como. É porque dá trabalho. É porque não é simples. Você não pode falar assim, não vou seguir porque eu não gostei. Tô de mal. Não vou seguir porque eu tenho argumentos bons o suficiente para mudar. E tem a estrutura no poder. É porque dá muito mais trabalho. Você assume o ator, né, no contexto do processo, que pretende, que advoga, né, não no sentido só de advogar, advoga de advocar, né, de trazer voz a uma mudança de entendimento vinculatório, ele assume um ônus argumentativo. O ônus argumentativo. De demonstrar o equívoco. Por argumentos que justamente mostrem que aquilo não deve mais ser aplicado. Mas não é o que se faz de modo geral. E nós vamos falar disso adiante, que é o overruling. Não é isso que se faz de modo geral. Muitas das vezes nem se faz menção ao pronunciamento vinculatório. E o cara está vinculado, tem que seguir. Ou faz menção, tem, mas eu vou ignorar. Vou dar de ombros. Não é isso, não é trabalhar de um modo adequado com os instrumentos jurídicos. Então, essa alegação de que o juiz é livre, ele é livre, mas ele é livre dentro do muro. Ele é livre, mas é ainda assim dentro de uma liberdade. Em primeiro lugar, como nós vimos, a liberdade é muito mais associada aos outros poderes, né? Mas mesmo que se sustente, realmente há uma parcela de verdade nisso. Uma liberdade de um juiz em relação ao outro,
ok? Mas isso não pode depor contra a uma quebra na estrutura hierárquica do Poder Judiciário. Um órgão tem o poder de revisão, o outro órgão tem o poder. Me perdoem, amigos. Eu cheguei na correria, acabei esquecendo de colocar o celular para vibrar. Foi mal. Tirar o toque. Bom, então, essa ideia de liberdade judicial não me comove, sinceramente. Não me comove. E uma outra crítica, ou um outro argumento que se tenta utilizar como um freio, como um argumento contrário à utilização dos pronunciamentos vinculatórios, isso aqui eu acho pior ainda. É a alegação de engessamento do direito. O direito ficará engessado. Ou uma sustentação de uma petrificação do direito. No sentido de que o direito vai virar uma rocha, vai virar uma pedra, e vai deixar de ser maleável. Isso é uma besteira sem tamanho. Uma besteira sem tamanho. E muitos dos que... Agora eu não tenho visto mais isso não, mas eu já vi, logo ali na edição do código, que é onde né, o pessoal toma conhecimento e é aquele... Barata voa, né? Barata voa. Acontece um fenômeno, barata voa. Você abre a tampa ali do esgoto, barata voa. A pessoa fica desesperada e até assentar a ideia acaba falando muita besteira. Eu já vi muita gente dizendo, volto a dizer, agora não tenho visto mais não, graças a Deus, mas lá atrás muita gente dizendo que o Brasil teria adotado um sistema de precedente. Eu já falei as minhas ressalvas para falar que o nosso sistema é de precedente, porque não é apenas precedente. Mas o Brasil teria adotado o sistema do precedente do common law, e no common law, especialmente na Inglaterra, o precedente ele é absolutamente vinculatório. Porque tem um ato da Câmara dos Lordes, que é o STF lá da Inglaterra, né? É como se fosse o STF da Inglaterra, a Câmara dos Lordes. Ela tem um ato que tem efeitos jurídicos, tem efeitos normativos, no sentido de que, uma vez que a Câmara dos Lordes tenha se pronunciado sobre uma certa questão, que aquele posicionamento será estabilizado e será aplicado como precedente para o todo sempre. Ainda que se revele equivocado, ainda que esteja errado, se depois demonstrar que está errado, continua aplicando o errado. E ainda que se revele injusto. Veja, abstratamente, formalmente, nem está errado. Mas no caso concreto gera uma injustiça. A Câmara dos Lordes, num julgamento Beamish vs. Beamish, em 1866, disse isso. Que uma vez estabelecido um precedente, portanto, da Câmara dos Lordes, ele será aplicado para o todo sempre. Ainda que esteja errado, ainda que gere uma injustiça. Realmente teve isso aí. Acontece que desde a década de 60 do século passado, 1960, eles voltaram atrás. E desde da década de 60, então desde a metade do século passado, não é mais assim. Lá atrás, eles deram uma primazia exacerbada à segurança jurídica. Qual era a lógica deles? A Câmara dos Lordes ocupa a função de legislativo e judiciário. Isso, Alexandre. Tem um órgão que é como se fosse o STF, e um outro órgão como se fosse a Câmara dos Deputados dele lá, né? O Congresso deles lá. Inclusive, é muito interessante, lá tem os azuis e os vermelhos, né? Como é que é a Câmara dos Comuns, isso, a Câmara dos Comuns como se fosse a Câmara dos Deputados, isso aí, Alexandre. E é engraçado como é que a rainha, que é uma gênia mesmo, politicamente dizendo, como é que ela equilibra politicamente o poder concedendo título de nobre. Então ela vai politicamente lá, de acordo com as concepções reinantes no momento, concedendo título de nobreza aqui e ali para equilibrar o jogo no parlamento. Mas enfim, aí já é uma outra questão. Mas veja,
lá atrás, eles acharam por bem, na sociedade deles lá, e eles são formais, eu falei isso pra vocês. Eles não gostam de mudança. Tu vê que a mudança política que eles tiveram mais recente, a mais importante, foi se juntar à União Europeia. E já voltaram atrás, né? Já voltaram atrás. Que eles são muito... Segue como tá. Tá dando certo, segue como tá. Eles são estáveis. Então eles decidiram lá atrás, assim, se a Suprema Corte já julgou desse jeito, e se o nosso modelo é de precedente, nós vamos seguir aquilo. Porque mesmo que se mostre errado depois, pelo menos vamos ter previsibilidade, como eu mencionei ainda há pouco para vocês. Então todo mundo vai saber que é para aplicar o errado e vai se adaptar ao errado. Não estou falando que eu concordo, mas é o raciocínio deles lá. É melhor ter uma linha de entendimento sedimentada, sólida, mesmo que ela seja errada, mesmo que ela não seja perfeita, mesmo que ela gere injustiça, do que ficar cada hora mudando, porque aqui tá errado, agora tá errada a posição que mudou. Aí fica mais ou menos como o nosso fica. De um lado para o outro você nunca sabe o que prevalece. Se você ficar abrindo exceções para as injustiças, aí você vai desfragmentar. Deixa de ser um corpo sólido de decisões. Eles chegaram a esse entendimento lá no século XIX. No meio do século XIX. E no meio do século XX, um século depois, e já tem quase um século de distância, eles mudaram de entendimento. E passaram a permitir, mesmo que em caráter absolutamente excepcional, e lá com eles é excepcional mesmo, a mudança do precedente quando se manifeste equivocado e injusto. E aí eles desenvolveram lá entre eles, e nós incorporamos também, por isso que é um equívoco falar que o nosso modelo é absolutamente vinculatório, ou que o pronunciamento de vinculação gera uma petrificação do direito. Não, não gera nem lá nem cá. Overruling, que nós aqui tratamos como superação, e distinguishing, que nós aqui tratamos como distinção. Não estou conferindo muito bem não, porque nós estamos sem tempo, né? Semana que vem eu recordo aos senhores, é feriado. E aí, uma aula perdida, uma matéria extensa, já quebra a perna. Nós vamos perder 3 aulas para feriados, já estamos com as 2 pernas quebradas. Então, overruling é a superação e distinguishing é a distinção. Overruling, demonstrando posteriormente o equívoco. Veja, às vezes, aquele pronunciamento vinculatório, aquele precedente, não era nem errado quando ele surgiu. Mas o que é errado é a aplicação dele atual. É o mais comum de acontecer. Temos um precedente, é como se tivesse um texto normativo, né? Um texto de lei para aplicar. Temos um precedente. Um precedente que interpreta texto de lei. Então é daquele jeito. Estamos aplicando. Era assim 50 anos atrás. Agora ser assim, hoje em dia, não faz mais sentido. A sociedade mudou. A lei que foi aplicada naquele julgamento lá atrás mudou. Então tem mudanças sociais lato sensu que modificam a forma de aplicação do direito. Você pode sustentar isso por meio do overruling. Olha, eu acho que aquele precedente lá, ele deve ser superado, porque ele para a sociedade atual não deve mais ser aplicado. Veja, na virada do milênio, eu estava ali começando a pensar em fazer o mestrado, o STF foi chamado a julgar atentado violento a pudor por um topless. E o STF mostrou diversos entendimentos da corte, do STF, dizendo que é atentado violento a pudor. E que ele estava, naquele momento, superando esse entendimento. Porque para a sociedade atual, não é por nada não, mas a moça desnuda nos seios não atenta violentamente ao pudor de ninguém. Ou senão, o que fazer com o carnaval? Né? Você pode ali considerar questões morais, mas juridicamente não é um tipo, não é uma contravenção, não é um tipo, não é nada. O STF mudou o entendimento. Veja como é que as questões sociais mudam. Claro que conformam o direito. O direito é uma ciência social aplicada, né? Não podemos nunca esquecer isso. E o distinguish é o mais comum até de se ver. O distinguish é muito importante. Lembra que eu falei lá atrás
de uma frase que era a base do sistema de precedente, que ia ensejar uma explicação da isonomia e que eu ia recordar na frente, chegou o momento. Treat like cases alike. Para tratar os casos iguais de maneira igual. O precedente é para ser aplicado quando a base fática for igual. Por isso que estudar precedente, meus amigos, estudar precedente não é ler a decisão final, não. Nós temos duas coisas aqui muito importantes para tratar. Em primeiro lugar, não adianta ler a lei. Você pode ter uma visão míope, deturpada do direito. Porque aquela lei é um projeto inicial de como as coisas serão. Você pode ler aquilo, tá crente que está sabendo, peticionar para aplicar aquilo e já ter uma decisão do STJ de natureza vinculatória dizendo que não é aquilo. Onde a lei diz bola é búlica. Aí você passa vergonha em juízo. E às vezes é constrangedor. Você viu um advogado sustentando a aplicação porque está na lei, excelência, está na lei, tem que seguir a lei. Ele fala, eu estou seguindo a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal diz que o STJ vai definir qual é o entendimento, o sentido da lei. E ele disse que é outra coisa. Eu estou seguindo ele. Então, primeira coisa, não adianta saber a lei. Você tem que saber a lei e saber ter conhecimento das decisões judiciais. Não tem como ter conhecimento de todas, é evidente que não tem como, claro. Não tem como. Mas você tem que ter conhecimento dos pronunciamentos vinculatórios. Porque eles que vão conformar a aplicação do seu direito. Aquele que é o entendimento sobre aquele texto normativo vigente no momento que você está atuando. Então você tem que, pelo menos, acompanhar os informativos do STF e do STJ. Os informativos do STF e do STJ. E quando você vai acompanhar informativo do STF e do STJ, também não basta ler só o informativo. Não basta ler só o conteúdo, o dispositivo da decisão. A parte final. A corte chegou a esse entendimento. Não é o suficiente. Para uma boa aplicação do precedente, não é o suficiente. Porque você tem que saber qual foi a base fática, quais foram as situações do caso concreto que ensejaram aquela conclusão. Porque em situação igual, você vai ter a mesma aplicação. Mas em situações distintas, você pode ter uma solução distinta. É o tal do distinguishing. Então você pode, como eu falei que não é absolutamente vinculatório. O sistema do pronunciamento vinculatório ele é dinâmico, não é para ele ser estático. Não é para todos nós acharmos que quando o STF profere uma decisão vinculatória, ou o STJ, acabou o direito, petrificou. Aí nós vamos estar dando razão aos críticos. Há uma perspectiva dinâmica na aplicação dos pronunciamentos vinculatórios. E uma delas é você brigar pela distinção. Mas como é que eu vou brigar pela distinção, professor? Você tem que saber, ter conhecimento da lei, tem que ter conhecimento da decisão como um todo. Então há um degrau, né, de conhecimento. É claro que você não vai precisar ler todos os acórdãos na íntegra para todo caso. Mas se há um pronunciamento vinculatório na matéria que você atua, para ler a decisão toda. Pega a decisão na origem, para ter conhecimento das nuances fáticas como um todo. Então não basta ler a lei, também tem que ler os informativos do STF e do STJ. E mesmo quanto aos informativos, no caso que você vai atuar, então a leitura ali do informativo é suficiente para estar atualizado, ouvir dizer de orelha. Né? Agora, para você atuar no caso concreto, para bem defender um cliente seu, você tem um pronunciamento vinculatório que é desfavorável ao seu cliente. Não acabou o jogo. Vai lá e tente entender como é que se deu o surgimento daquele pronunciamento, tente entender as nuances do seu caso, se for o caso, você brigue com o juiz. Brigue com o juiz, não. Brigue para obter do juiz o reconhecimento de que o seu caso é parecido. Não é igual. É parecido. E como parecido que é... Será que eu caí, gente? Estão me vendo aí? E como parecido que é e não idêntico, ele deve ter uma solução parecida e não idêntica. Tá? Então a vinculação ela não é absoluta. Nós temos esses instrumentos da superação e da distinção que estão no artigo 489
sinceramente, acho que não vale a pena ficar... Não, vou lá sim. 489, parágrafo 1º, inciso 6º. 489, parágrafo 1º, inciso 6º. Os senhores estão aí, pessoal? Os senhores estão me ouvindo? Sim, sim, ótimo. É porque eu saí aqui, não sei bem dizer o porquê, mas tá mudando aqui o meu layout. Tudo bem, então vamos lá. Beleza, estão aí. Beleza, pessoal, todo mundo tá botando sim. Fui eu que provoquei, eu sei. Mas já entendi, valeu. Vou botar aqui no chat de novo. Alguém falou que a gravação parou. Vai entender. Voltei com ela aí, tá, pessoal? Eu acho que o aplicativo está dando uma instabilidade, né? Nesse momento, que tem vários comentando. Mas, ok. Vamos lá ao 489, parágrafo 1º, inciso 6º. O parágrafo 1º do 489, ele sustenta que a decisão é nula por não ser fundamentada nas hipóteses que ele elenca lá. E aí o inciso 6º vai dizer assim, ó. Então é nula a decisão quando o juiz deixar de seguir enunciado de súmula, deixar de seguir jurisprudência, deixar de seguir precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento, ou a superação do entendimento. Então percebam, é nula a decisão que, diante de um pronunciamento vinculatório, deixa de aplicá-lo sem justificativa. Dito de uma outra forma, se você deixar de aplicar um pronunciamento vinculatório invocado pela parte, demonstrando a distinção, não tem irregularidade nenhuma. O que você não pode é deixar de aplicar sem demonstrar a distinção. A contrário senso, demonstrando a distinção, você não está vinculado. E você não pode deixar de aplicar sem demonstrar a superação do entendimento. Demonstrando a superação do entendimento, o overruling é possível. Tá? Então, com isso, a gente encerra essa primeira parte da aula de hoje, aí associada